Gente, vocês ficaram sabendo que a Carol Lecker levou uma bronca do SBT depois que deu aquela alfinetada lá na Eliana. Vocês querem saber, né, os bastidores dessa história, tudo? Então sentem aí, sentem, que eu vou contar tudinho pra vocês agora. Mas antes, deixa eu me apresentar para quem está chegando nesse momento aqui no nosso canal. Eu sou o Jean Filho e esse aqui é o Pedindo do Jean, seu canal de notícias da TV dos famosos aqui no YouTube. Mas antes de eu falar toda dessa bronca, toda essa embrolho aí, dessa história da Carol Leque e da Eliana, deixa eu dar uma notícia aqui do nosso próprio canal. Porque olha, gente, a partir da próxima segunda-feira, eu tenho um encontro marcado com vocês todos os dias às 6 horas da tarde para uma super live comentando as notícias do dia. As notícias da televisão, é claro, do dia, tá? E aí vai ter um bate-papo alegre, animado, bem gostoso, todos os dias, de segunda a sexta. Espero vocês, tá? E na nossa estreia, vamos ter direito até a um convidado na estreia. É um convidado muito querido por uma parcela do nosso público aqui do canal. Segunda-feira eu recebo o Eduardo Moura, lá da Audiência Carioca, pra gente bater um bate-papo super legal, comentar as notícias do dia, bater um bate-papo com vocês. Então quem tá com saudade das lives do Edu, cola aqui na gente, porque vocês vão poder matar um pouquinho a saudade. Agora não é mais live do Edu, é live do Jean, mas com o Edu junto. Então, ó, espero vocês segunda-feira às 6 horas da tarde. Mas agora bora, né, falar toda essa história da Carol Leque. Porque, gente, não caiu nada bem nos bastidores do SBT a alfinetada que Carol Leque deu em Eliana durante o Fofocalizando da última segunda-feira. E a ex-participante de A Fazenda levou uma bronca da direção da emissora, segundo informações do jornalista Rick Souza. O que mais pesou para o desagrado dos chefões do canal foi a boa relação deles com sua ex-contratada, que mesmo estando na Globo, segue como madrinha do Teleton, campanha solidária transmitida pela emissora da família Bravanel. Diga-se passagem, gente, uma das exigências da Eliana foi ao ir para a Globo, foi uma cláusula no contrato em que obriga a Globo a liberar ela todo ano para ir no Teleton. Eliana sempre adotou uma postura respeitosa ao falar do SBT, mesmo que rumores deem conta de que ela tenha saído magoada de lá por conta de alguns problemas que ocorreram nos bastidores. Bom a gente lembrar que naquela despedida que eles fizeram para a Eliana lá no programa Silvio Santos, a Patrícia pediu desculpas para a Eliana por conta de algo que tem acontecido nos bastidores, né? Enfim, não vamos esquecer disso. Essa não é a primeira vez que Carol Lecker é chamada a atenção pela direção do canal. O mesmo aconteceu quando ela fez uma piada com uma famosa rede de fast food durante uma ação de merchandising. Bom lembrar que na época ela ficou alguns dias fora do programa e falaram que ela estava viajando, depois da história lá da piada. Ela não participou da edição de terça-feira do Fofocalizando, porém a emissora do Anhanguera nega que ela tenha sido afastada da atração. Agora, bora comentar um pouquinho toda essa história, bora bater aquele bate-papo maroto de sempre aqui do nosso canal. Eu vou começar falando uma coisa, porque eu já tô vendo algumas pessoas, eu vi algumas pessoas falando assim, gente, mas ela é espontânea. Quando contrataram ela, o SBT sabia que ela era assim espontânea, que ela falava o que vinha na cabeça dela e tal. Gente, eu acho que a primeira coisa é que as pessoas elas têm que parar com essa mania de confundir desrespeito, grosseria, falta de noção com espontaneidade. São coisas muito diferentes. A Carol, ela foi desrespeitosa, ela foi sem noção, ela foi grosseira, com a Eliana, ela não foi espontânea. Entendeu? E tem uma coisa que a gente chama profissionalismo. Quando você vai, você tem que saber como se portar onde você está.
Você pode ser espontâneo sem ser grosseiro, sem ser desrespeitoso, né? Ela pode ser espontânea no programa, mas ela tem que ter uma noção de que ela está num programa de uma TV aberta muito grande, ao vivo, de tarde, diariamente. Então, ela tem que ter uma mínima noção do que ela pode falar e de como ela tem que falar, de como ela tem que se portar estando num programa assim. E isso não quer dizer que ela não pode ser espontânea, isso não quer dizer que ela tenha que ser engessada. Ela pode ser espontânea, ela pode falar o que pensa, mas escolher bem as palavras, saber como falar. Entendeu? Isso é pra vida, gente. Isso não é só a Carol Leque, isso é pra vida. Essa história de que assim, eu falo o que eu penso. Isso não é uma qualidade, isso é um defeito. Porque uma pessoa madura, uma pessoa adulta, ela sabe que ela tem que medir as suas palavras. Que ela não pode falar tudo o que ela pensa por uma questão de a gente viver em sociedade. Né? E a gente não pode falar tudo o que a gente pensa se o que a gente pensa vai desrespeitar alguém, vai agredir alguém. Isso é saber viver em sociedade, tá? Começa por aí. Outra coisa que eu quero comentar é porque a Carol Lecker, até depois que eu escrevi esse texto, a Carol Lecker, ela subiu um vídeo nas redes sociais, muito abalada, chorando, falando que ela não tá mais aguentando o que estão fazendo com ela, que estão pegando muito pesado, que falou da história da Sônia Abrão pedir falar que ela deveria ser demitida e tal. Vamos por partes. Primeira coisa, Carol, lamento informar. Você está num programa diário, ao vivo, ao vivo, em uma das maiores emissoras do país. Então, o canhão é muito maior. Então as críticas os ataques vão ser muito maiores do que você recebeu em toda a sua carreira, porque até então você era uma moça que participou de um reality show. Na verdade, ela era Miss Bumbum, depois ela participou da Grande Conquista, que ninguém viu, depois ela participou da Fazenda, que foi uma edição forte, né? Foi uma edição assim, teve uma boa audiência, e agora ela tá num programa diário, assim, numa das maiores emissoras do país. Então, é até normal, vamos dizer assim, ter ataque, ter crítica. Gente, eu que eu tô aqui, que tenho um canal no YouTube, que agora chegamos a 1.000 inscritos. Desde que eu acho que eu tenho 300 inscritos, que vem gente aqui me xingar. Imagine ela que trabalha no SBT. Então, moça, desculpa, você... É certo atacar alguém? Não, não é certo, gente. Mas é algo normal, vamos dizer assim, para quem expõe a sua cara. As pessoas não vão só falar coisas bonitas pra gente que expõe aqui nessa cara. O que eu falei aqui, se eu que tô aqui no YouTube, que tem um canal agora com 1.000 inscritos, as pessoas xingam, imagine ela que tá no SBT. Então, moça, se isso não te faz bem, vai para um psicólogo, vai porque a vida de quem expõe suas opiniões e tal é essa, né? É assim. Sobre a questão da Sônia pedir a demissão dela, eu falei no outro vídeo, volto a falar, eu concordo. Não é só pelo que aconteceu com a Carol agora, é que eu acho que ela não agrega nada no programa. Não só ela, tá? Acho que tem outras pessoas ali que eu também não agrego, mas como o assunto é ela, vou falar só dela. Ela não agrega nada ali, porque ela não é uma jornalista da área. Então, tipo, ela não agrega com informação, ela não agrega com uma notícia que, né, bombástica, ela não agrega com isso, né? E tudo bem, o fato dela não ser uma jornalista da área, para mim não é algo que, na minha visão, impeça dela estar ali. Mas aí ela teria que agregar com outra coisa, com carisma, com alguma coisa do tipo. E ela também não agrega. Desculpa, a Carol não é carismática, a Carol é forçada, na minha humilde opinião. Ela é forçada, ela não é carismática. Eu acho até que ela pode argumentar e falar de alguns termos que a Sônia usou para se referir a ela. Eu acho que em alguns momentos a Sônia pegou muito pesado. E eu acho até meio complicado, porque se você está criticando alguém que foi desrespeitoso, você não pode ser desrespeitoso também, né?
Enfim, é meio contraditório. Mas essa questão do que a Sônia falou, de que, tipo, é, ela foi uma escolha errada, ela está ali, que no lugar dela, se ela fosse a diretora, ela demitia a Carol, eu concordo. Eu concordo. Porque não é a primeira vez até, né? Porque já teve a história lá do fast food. Eu concordo. Eu vi muita gente também falando na internet, muita gente é um exagero, mas eu vi algumas pessoas falando na internet, ai, porque estão fazendo isso, porque as pessoas não podem, não conseguem ouvir uma opinião de uma mulher preta, estão fazendo isso porque ela é preta, porque tem um jornalista branco, minto, porque tem um apresentador branco que fala também coisas, barbaridades, e ninguém fala nada e tá lá até hoje. Gente, desculpa, não tem nada a ver. Porque é óbvio que todo mundo sabe que o apresentador branco, todo mundo falando, é o Ratinho. Gente, toda vez que o Ratinho fala alguma fala que é considerada equivocada, todo mundo nas redes sociais desce o cacete. Ai, porque nunca demitiram o Ratinho. Nunca demitiram, mas as redes sociais já pediram a demissão do Ratinho 80 mil vezes. 80 mil vezes. E não vão demitir a Carol Lecker também não. Pode até ser que se ela continuar nessa pegada, em algum momento ela acaba demitindo ela. Ai, por que não fazem isso com o Ratinho? Por um simples fato. A Carol Leca é novata na televisão. O Ratinho já está há 1.500 anos na televisão. Ele é muito forte no SBT. Ele é muito forte, né, na televisão. Ele traz muito dinheiro para o SBT. Simples assim. Ela é novata. Então, gente, isso é fato. O corda sempre arrebenta para o lado mais fraco. É muito mais fácil para eles demitirem ela, principalmente porque ela participou de um programa que tem mais 4 apresentadores, do que demitiram o Ratinho. Por questão de força. O Ratinho só na SBT já está há 27 anos. Ela não tem nem um ano que ela está no SBT. Então isso gente, isso é natural até. E outra coisa também que joga, entre aspas, vamos botar assim, né? Muitas aspas, a favor do Ratinho. Muitas das tretas dele, muitas das questões, dos equívocos dele, envolve política. Então, nem todo canal que comenta a televisão quer comentar isso porque mistura os dois assuntos. Eu, por exemplo, aqui nunca fiz um vídeo de uma polêmica do Ratinho, porque quase todas envolviam política. E eu não gosto de fazer vídeos aqui que misturem os assuntos. Porque eu quero que todo mundo aqui se sinta bem-vindo. Todo mundo se sinta bem-vindo. Agora, nas lives, eu já me conscientizei que algumas vezes será inevitável falar de alguns assuntos. Como, se o caso do Ratinho, eu vou falar, o último, que foi o caso do Ratinho com a Erika Hilton, acontecesse agora, eu fazendo live, eu teria que falar. Porque é um assunto do momento. E você fazendo live todos os dias para falar dos assuntos da televisão, você não pode pular um assunto porque você não se sente muito confortável, não quer falar, né? Porque envolve outras questões ali. A gente é obrigado a falar porque é um programa, porque a gente é um programa, vai ser diário, né? É uma live, são lives diárias que a gente se propôs a falar dos assuntos da televisão do momento. Então eu vou ter que falar sobre. Mas enquanto eu só tinha aqui um canal, até então que isso era de vídeos, eu não me via na obrigação de falar. Porque eu não gosto de assuntos que misturam as duas coisas, porque sempre vai pro viés esquisito. Então, eu acho que é isso. Eu acho que eu até falei demais, né, gente? Mas eu acho que é isso. Eu acho que as pessoas têm que parar de misturar os assuntos, gente. Até porque quando você usa, por exemplo, a pauta racial para criticar quem está criticando a Carol Leck, você está enfraquecendo a pauta. Porque não é essa a questão. Não é essa a questão. Eu posso até estar equivocado, tá, gente? Porque, né, sou branco. Mas eu acho que se fosse uma pessoa branca ali, falando o que ela falou da Eliana, e fosse uma pessoa branca, vamos dizer, se fosse a Thaís Teixeira, falando o que ela falou, da maneira que ela falou, sendo que a Thaís... Qual é a carreira da Thaís? Né? Tá começando agora também. As pessoas estariam descendo o cacete da mesma maneira. A única diferença é que, assim, a Thaís não tem essa postura. E, né, já começa por aí. Eu também acho a Thaís desnecessária ali, mas aí é história para um outro vídeo. Mas é isso, gente. Eu acho que eu já falei tudo que eu achava, que eu pensava. Agora eu quero saber a opinião de vocês.
que vocês acharam dessa história toda? Comenta aqui embaixo que eu quero saber. Antes de ir embora, eu vou pedir para vocês curtirem esse vídeo, compartilharem, se inscreverem no canal se ainda não estão inscritos. Estão inscritos no canal? Ativa o sininho para receber notificação todas as vezes que a gente fizer novos vídeos. Estamos em todas as redes sociais. Vou deixar na descrição desse vídeo o link das nossas redes sociais e vou deixar na descrição desse link o link do nosso grupo de ofertas lá no WhatsApp. Se gosta de uma boa promoção, lá é o local para você. Então é isso, meus queridos. Espero vocês no nosso grupo de ofertas no WhatsApp, nas nossas redes sociais e aqui no nosso próximo vídeo e nas lives a partir de segunda-feira. Um beijo, tchau!